Vazou áudio do presidente do São Paulo falando sobre a possibilidade de trocar Roger Machado. Vídeo de hoje do canal do Nicola, tenho certeza vai deixar você, São Paulino, bastante preocupado. Quero te contar ainda que o Cruzeiro está de olho em um lateral esquerdo do São Paulo. James Rodrigues desempregado novamente. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Cruzeiro está de olho em lateral do São Paulo. Eu me refiro ao Wendel, 32 anos de idade, reserva de Enzo Dias. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo que admitiu que existia uma consulta cruzeirense. A Raposa procura um lateral, até porque sabe que Cauã Prats será reforço do Borussia Dortmund na metade da temporada e existe a chance também de o Kaique ser negociado. O São Paulo tem no Wendel jogador de custo-benefício ruim, ele é reserva e ganha na casa de R$1 milhão por mês, valor que inclui salários, direitos de imagem e luvas, até porque vale a lembrança de que ele veio do Porto sem custos e conseguiu exigir esse pacote bastante considerável. Na temporada atual, o Wendel soma 17 jogos e 3 assistências. Desses 17 jogos, 9 como titular e 8 na condição de reserva e em outras 12 partidas ele nem sequer foi utilizado ficando no banco de reservas. É só importante constatar que, para que o negócio com o Cruzeiro saia, além de convencer o Wendel e também o São Paulo, há a necessidade de que o Wendel não faça mais do que 2 jogos daqui até o fim até a parada para a Copa do Mundo. Isso porque ele já tem 10 partidas e você sabe, fazendo 13 jogos você fica impedido de atuar por outro clube. O vínculo do Wendel com o São Paulo se encerra em dezembro de 2027. Só para arrematar em relação ao Cruzeiro, o clube já fez proposta oficial ao Igor Júlio, do Brighton. A pedida do clube inglês gira na casa dos 6 milhões de euros e a oferta cruzeirense foi um pouco menor. E vazou um áudio do presidente do São Paulo, Arrhim Assis, falando sobre a possibilidade de demissão de Roger Machado. A pressão é enorme. De conselheiros, diretores, sócios, em especial de torcedores que desde o princípio eram contrários à chegada do gaúcho em substituição a Hernan Crespo. Dá uma olhada no que disse Arrhim Assis nesse áudio que vazou. Abre aspas, nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico, não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Não vou trocar ninguém, afirmou Arrhim Assis. Esse áudio foi vazado depois da derrota para o Corinthians, nesse domingo 3-2 na Neoquímica Arena. São Paulo que só venceu um clássico na atual temporada. A demissão do Roger Machado logo de cara vai custar ao São Paulo R$2.400.000. Esse é o valor acordado como multa em caso de dispensa. O Arrhim Assis está afirmando que não há esse dinheiro. Vale a lembrança de que o São Paulo já gasta cerca de R$12 milhões, ou gasta não, vai gastar cerca de R$12 milhões, com as dispensas de Hernan Crespo, Zubeldia e com uma dívida que tinha do Dorival Júnior. Você vai lembrar, o Dorival não foi demitido, ele pede demissão para ir para a CBF, inclusive garante uma grana para o São Paulo, mas o Tricolor devia um dinheiro ao Dorival, cerca de R$1 milhão, que ainda não foi pago. Só para completar, apesar dessa garantia do Arrhim Assis de que Roger Machado não será demitido, em caso de eliminação para o Juventude nessa quarta-feira em Caxias do Sul, imagino que a pressão vai ser tão grande, mas tão grande em cima do presidente que é candidato à reeleição e vai precisar de votos de conselheiros, que a tendência é que Roger Machado seja dispensado. Se o São Paulo voltar de Caxias do Sul nessa quarta-feira, eliminado na partida de ida em casa, o São Paulo venceu por 1-0. Isso significa que o Tricolor passa vencendo ou empatando. Derrota por um gol leva a decisão para pênaltis. Qualquer outra derrota em Caxias do Sul elimina o Tricolor. E você, o que pensa sobre Arrhim Assis, Roger Machado, condição financeira do São Paulo e o futuro do Tricolor? Use o espaço para comentar e registre sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau. E James Rodrigues vai ficar mais uma vez desempregado. O meio atacante colombiano, que já foi camisa 10 do Real Madrid, teve passagem para lá de discreta no Minnesota United, que decidiu dispensá-lo. A última partida dele com a camisa do time americano acontece nessa quarta-feira em torneio nacional. Ou seja, James Rodrigues vai disputar a Copa do Mundo sem emprego, sem a garantia de um novo serviço. E aqui que vem a constatação maluca. Cara que já foi peça importante em grandes clubes do futebol europeu, vem tendo passagens cada vez mais curtas e decepcionantes por times cada vez menores. Só para citar que desde 2020, quando esteve no Al Rayyan do Catar, a carreira dele só diminui. No Al Rayyan, passagem discreta.
Passou pelo Olympiacos da Grécia, não foi bem. No São Paulo, detestado. Foram só 2 gols marcados e um prejuízo de 19 milhões de reais entre 2023 e 2024. Outra passagem discreta no Raio Vallecano da Espanha, não foi bem no Leão, e no Minnesota United ele havia sido contratado em fevereiro, alguns meses depois já está de saída. Foram só 7 jogos por lá, 5 deles saindo do banco de reservas, e 2 assistências para gol, nenhum gol marcado. Importante registrar que na Colômbia especularam sobre a possibilidade de aposentadoria do Rames, que se apressou em dizer que não pensa em parar aos 34 anos de idade, ele continua procurando emprego. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Nicola, é verdade que o São Paulo quer trocar o Arboleda pelo Scarpa? Uma fonte do Galo acabou de me garantir que o Arboleda nunca foi tratado no Galo. Tá aí o Scarpa, o Rui Costa já tinha me falado que não tinha intenção. E aí ele completa assim, ó, é verdade que o time do Atlético quer o Arboleda? O São Paulo quer o Scarpa do Galo doido? Eu não confesso que eu não tinha ouvido nada sobre Arboleda no Atlético. Vou até mandar uma mensagem pro Brax, mas o Scarpa já posso garantir para você que não tem nada, tá? Vou mandar uma mensagem pro Paulo Brax. Especulando que o Arboleda interessa ao Galo para a metade do ano. Mandei aqui, tá? Assim que tiver qualquer confirmação, também já conto para vocês, tá? Gabigol pode sair do Santos, essa é boa. O Cuca tá incomodadaço com o Gabigol. O Gabigol tem apresentado nos últimos jogos índices piores até do que do Neymar. Ele tem metade das arrancadas do Neymar. E os caras do Santos também incomodados. Para piorar, ele foi substituído no último jogo contra o Recoleta e saiu reclamando. Não ficou no banco de reservas. E o Cuca fez questão de expor essa situação, dizendo que não sabia por que ele não tinha ficado no banco, enfim. Só que não dá para devolver. O Cruzeiro não vai aceitar a devolução, né? E aí vale a lembrança de que o Gabigol custa 3.450.000 reais por mês. O Santos paga 250. Os outros 2.200 são pagos pelo Cruzeiro, tá bom? Sobre o diretor de marketing do Bahia, ainda vai para o São Paulo, o Levi. Outro dia, para essa mesma fonte que eu mandei, se o Roger tem chance de cair ou não, a pessoa disse que ele não era o único nome, né? Foi o único nome que vazou para a substituição do Eduardo Tony. Todo mundo até imaginava que ele seria anunciado logo na sequência. O Tony pediu demissão numa quinta, na sexta-feira foi feriado, e nessa semana inteira que passou não houve o anúncio de um novo diretor de marketing, né? Até porque ele não é a única opção. Hoje o presidente Jair Massis trabalha com outras frentes e há muita pressão interna para que seja escolhido um outro diretor de marketing. Não sei em que condição, não sei até que ponto essa rede de influências é positiva ou negativa, se é que vocês me entendem, mas o cargo do diretor de marketing é um cargo super importante, de alguém que mexe com bastante dinheiro, alguém que coloca a grana para dentro do clube, alguém que mexe com comissões, enfim. Precisamos entender como é que vão ser os próximos passos dessa situação, beleza? Mas o São Paulo já entra cagado, parece que tem medo de jogar em Itaquera. Entra com a fralda cheia em campo, escreve o Severino Costa. Cara, eu até fiquei com a impressão, assim, o jogo começou eletrizante, né? Com 10 minutos de jogo, os dois times já tinham perdido baita chance, o Ferreirinha tinha chutado para uma baita defesa do Hugo, o Rafael fez 2 baita defesas, uma no chute do Lingard, outra no chute do Yuri Alberto, enfim. Dá para dizer que não faltaram chances. E o primeiro tempo foi equilibrado, né? É óbvio que o São Paulo faz um gol dado pelo Corinthians, mas no segundo tempo é que com o gol do Corinthians a coisa mudou, degringolou, e o 3-2 nem reflete o que foi o jogo. O Corinthians foi melhor do que o São Paulo, essa é a grande verdade. Existe alguma chance de o Ferreirinha sair na pausa da Copa? O Levi, chegaram a especular de Besiktas, né? Eu tinha mandado mensagem para o Rui Costa perguntando especificamente sobre o Besiktas e ele falou que não tinha nada sobre esse tema. 65% dos direitos econômicos, esse é o percentual que tem direito o São Paulo, tá? O Anderson perguntando se o Roger já caiu. Eu vi que a minha fonte do São Paulo respondeu. Ó, importante, hein? A pergunta que eu fiz para uma fonte do São Paulo, que está na Neoquímica Arena e que trabalha com o presidente Jair Massis, passando para saber se tem alguma chance de o Roger cair hoje. A resposta foi: acho que chance zero, tá? Tem um acho na frente, deixa eu agradecer. Mas, cara, é aquilo que eu falei. Há dentro do departamento de futebol do São Paulo, mais especificamente do Rui Costa, muita vontade em fazer o Roger dar certo. Até porque o Roger foi uma escolha do Rui.
Tava até pegando um número que eu vou trazer amanhã no vídeo. O São Paulo do Hernan Crespo tinha 10 pontos em 4 jogos, né? O São Paulo do Roger Machado tem quantos pontos? Pera aí, dá para ver os números de pontos aqui, ó, na classificação. Mas, cara, ó, você tinha 10, fez 14 pontos em 11 jogos. Então é isso. O Crespo fez 10 pontos em 4 jogos. O Roger fez 14 pontos em 11 jogos. O aproveitamento caiu de forma vertiginosa. Nem consigo cravar para vocês que com o Crespo os números seriam muito melhores. Mas a realidade é que quando se demitiu o Crespo, o São Paulo vivia uma fase espetacular. Detalhe, né? Roger assume e consegue 2 vitórias seguidas. Não fosse por isso, e os números do Roger seriam ainda piores, né? Tinha prometido que, chegando no Superchat, a gente parava o que fizesse para responder o Narik. O São Paulo perderia hoje. O Roger teria que ser demitido. Não foi. Se o São Paulo perder do Juventude e não mandar ele embora, a torcida tem que agir, ir até o CT. Uma eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, imagino que seja algo para mudar o comando técnico. Aí não dá para adiar. Derrota na Neoquímica Arena para o Corinthians, 3-2, com esse contexto do São Paulo na quarta colocação do Brasileiro, com o São Paulo virtualmente classificado na Sul-Americana, como o primeiro do grupo, enfim. Tudo aí tá dentro dos conformes, embora o desempenho tenha caído, né? Se for eliminado para o Juventude, um time de segunda divisão na Copa do Brasil, que causaria um enorme prejuízo, aí sim dá para imaginar que Roger Machado vá para o espaço. Tem só um ponto importante, até em cima do que o Narik está perguntando, e de vários São Paulinos. A bola da vez no São Paulo, em caso de demissão do Roger Machado, é o Dorival Júnior, né? Mas, nesse meio de semana, 2 técnicos estão muito ameaçados e podem cair se tropeçarem na Copa do Brasil. Eu me refiro a Rogério Ceni, no Bahia, e a Zubeldia no Fluminense. A situação mais grave é do Ceni, que não vence há 5 jogos, que já foi eliminado da Libertadores, acabou não conseguindo a Sula e por conta da presença do time na competição sul-americana, na competição internacional, não teve direito de jogar a Copa do Nordeste. Pois bem, o Bahia perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil para o Remo em casa por 3-1. Isso significa que precisa vencer por 2 gols de diferença em Belém para levar para pênalti, ou por 3 gols para passar direto. Diante dessa situação, com derrota em casa para o Cruzeiro na última rodada, com as coisas não funcionando, uma eliminação para o Remo pode acabar determinando a demissão do Rogério Ceni, tá? Por mais que o Grupo City seja contrário a esse tipo de movimento no meio da temporada, por mais que os caras entendam que o trabalho do Ceni é bom, existe essa preocupação interna, tá? Outro que pode cair, o Zubeldia. O time venceu 2 dos últimos 9 jogos, ontem empate com vitória com gol no fim, coisa não tem funcionado pro Fluminense do Zubeldia, nem a volta do Lúcio melhorou o time. O Flu tem uma situação mais confortável do que o do Bahia, joga em casa contra o Operário de Ponta Grossa, no jogo de ida 0-0. Qualquer vitória coloca o Fluminense na próxima fase, tá? Se qualquer um desses 2 técnicos caírem, a primeira opção para ambos vai ser o Dorival Júnior, o que é até natural, né? Ex-técnico da seleção, que pelo Corinthians, embora não tenha feito o melhor dos trabalhos, ele conseguiu 2 títulos, né? Ele conseguiu o título da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil. Enfim, diante desse cenário, dá para imaginar Dorival Júnior como a primeira alternativa, e o Dorival é o nome mais querido no São Paulo, e isso acontece há bastante tempo.